Pode falar besteira. A gente não falou nenhuma besteira até agora, mas agora a gente vai começar. Eu tava pensando que você falou que o tema do episódio é sanduíche, né? A gente falou de gestão de energia no último, de bem-estar, da questão física, emocional, e a gente abre com um sanduíche para dar vontade, mas na verdade a gente vai falar de ensanduichamento, né? Dessa gerência, muitas vezes, liderança, diretoria e tal, que fica nesse lugar entre quem está embaixo reclamando, quem está em cima mandando. Às vezes a autonomia não é tanta ali naquele meio do caminho. E tem muita reclamação sobre isso, né? Eu às vezes converso com RHs que me pedem especificamente para trabalhar esse grupo dentro das corporações. Seja para aumentar a resiliência, seja para dar conta da sobrecarga, que a gente falou um pouquinho, e seja para ter um lugar de acolhimento dessas pessoas, que são pessoas que normalmente estão com questões emocionais, porque estão sofrendo, talvez às vezes até uma falta de confiança com a liderança que está em cima, porque não tem a transparência necessária para entender algumas decisões, e ao mesmo tempo elas funcionam como um anteparo para quem está lá embaixo, para que aquelas reclamações não virem motim, né? E não cheguem à alta liderança. Então, eu vejo que é um grupo realmente que muitas vezes está em sofrimento dentro das corporações, né? É um desafio, assim, até lançando aí. Se você está se sentindo assim, já compartilha com a gente, manda as histórias para a gente. Não precisa dizer o nome da empresa, né? Porque a gente sabe que isso é muito mais comum do que a gente pensa. E isso eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Porque, às vezes, tem uma camada ali que é par entre si. Mas, como cada um está sofrendo individualmente, uma das questões que eles não conseguem perceber é o pertencimento. Porque eles estão se sentindo isolados no próprio sofrimento. E, às vezes, quando você faz rodas de conversa só para que as pessoas possam ser escutadas, sim, eles já falam, nossa, mas não é só comigo que está acontecendo, e isso já traz um certo alívio, né? Total, isso me trouxe uma memória. Teve uma reunião que a gente fez num grupo de liderança que foi super bacana, que foi muito disso, de pôr para fora as vulnerabilidades, né? De trazer a real que cada um estava passando, seja dentro da empresa ou fora. E foi facilitado por uma pessoa incrível, a Sueli. E eu lembro uma pessoa nesse time de liderança, ela tinha entrado na empresa fazia muito pouco tempo. E conforme as histórias foram desenrolando e as emoções saindo de cada pessoa, e todo mundo foi muito genuíno mesmo, né? Tinha um ambiente realmente muito seguro e muito verdadeiro. Essa pessoa que era nova no grupo, ela falou ao final da reunião, ela falou, gente, que alívio. Porque eu entrei aqui há pouco tempo, eu olhava para vocês e falava, todo mundo é super-herói aqui, né? As mulheres, os caras, todo mundo é muito, né? Empoderado, muito bem resolvido. Ela falou, e eu não estava achando que eu pertencia a isso, né? Porque eu tenho todas as minhas questões. E foi super legal porque todo mundo deu risada, porque ninguém se via assim, né? Mas, de fato, se você olha o grupo de fora, talvez você ache que está todo mundo super bem ali no topo do jogo e não tá, né? Cada um ali passando por alguma das coisas. O que também acho importante também você não olhar e falar assim, nossa, mas tá horrível, tá todo mundo mal, né? Porque é aquela história do avião. Você entra no avião, o piloto fala, gente, hoje tá complicado aqui para mim, não sei o que fazer, tô chateado. Você não vai ficar muito confortável nesse voo, Briguei né? com a minha esposa. Briguei com a esposa. Ó, se prepara aí que além da turbulência normal vai ter mais, né? Então, acho que tem um papel do líder também, que eu não acho que seja de mascarar, porque isso era antes, eu acho que tem mudado muito, né? Para ser verdadeiro, para ser genuíno, para ter a vulnerabilidade. Mas eu acho que o líder tem, sim, um papel de manter a calma, de conseguir ajudar as pessoas a irem para determinado lugar juntas, né, e saudáveis, de forma sustentável. Então, tem realmente, eu acho, especialmente para quem está, vamos chamar média gerência, mas pessoas que passaram a ser líderes e passaram a ser líderes de pessoas, mas não estão tão altos na hierarquia, então também ainda não tem talvez nem a visão do todo, estão querendo ainda se provar naquele lugar. E é sempre difícil, porque por mais treinamento que você faça, aprende fazendo, né?
Não, e tem essa questão de que se você é uma pessoa que entrou em um cargo de liderança agora ou faz pouco tempo, você vai começar a perceber que não há nada mais complicado do que gente. Outro dia eu estava tendo uma conversa com o meu personal, que aliás é nosso ouvinte, e ele falou assim, cara, eu fiquei muito frustrado porque no começo da minha carreira eu queria trabalhar com performance periódica, né? Então eu queria entender como é que uma pessoa pode chegar a um determinado resultado num espaço de tempo. E eu tinha uma periodicidade que eu planejava ali 1 ano. Então, beleza, a gente vai começar a treinar hoje, daqui a 1 ano, Mari vai estar correndo uma maratona, vai estar fazendo isso, não sei o que lá. Ele falou, até que eu comecei a perceber que a Mari briga com o marido, que depois ela vai lá e, tipo, come uma pizza na sexta-feira, um hambúrguer no domingo, e depois acontece mais alguma coisa, tem uma mudança de casa, e aí desestrutura todo aquele planejamento que é feito, porque as pessoas estão vivendo a vida delas enquanto elas estão no trabalho. Então, tem todas essas interferências externas e as próprias interferências do mercado que abalam as pessoas e que você, como líder, vai começar a entender o quanto tudo isso pode afetar e desequilibrar o seu sistema previsível. Você estava lá, né, na tabelinha do Excel, planilha, etc. E, de repente, apareceram pessoas para você gerenciar. Só tem esse detalhezinho Só aí. tem esse detalhezinho que elas não respondem a nada que seja lógico e previsível, né? E ainda bem, por um lado, né? Sim. Porque esse desafio é gostoso, mas dá muito trabalho. E eu acho que dá um trabalho e dá uma surpresa, porque para quem vê de fora, só vê o glamour, né? Eu lembro uma vez a gente fez um evento para a família numa empresa que eu trabalhei há muitos anos atrás, e no estacionamento tinha a vaga da diretoria ali, né? Eu não era diretor na época, mas você via todos aqueles carrões super bacana, né? E era o evento da família, veio o filho de um dos diretores. Aí ele virou pro pai e falou assim, quando eu crescer eu quero ser diretor. Tipo, é aqui que eu quero parar meu carro e é esse carro. E é o que muita gente vê antes de ser líder. E aí quando assume uma posição de liderança e vê, né, que as pessoas, esses detalhezinhos são complexas e são humanos e que você também está naquele lugar, porque ao mesmo tempo que você passou a ser gestor, você também responde para alguém, então você tem esse sentimento duplo, né? Eu como empregado e eu como gestor, como é que eu faço essa transição aqui? E não é simples, né? Porque você vê, fala, nossa, você até questiona, você fala, mas aquele carrão vale a pena mesmo? Com toda essa bucha, ou era melhor só alguém tá mandando eu fazer alguma coisa e eu fazer aqui, né? Eu até já falo do carrão, porque eu acho que tem algo interessante pra gente trabalhar, mas como tema, mas eu acho que tem algo que também é muito relevante, que acontece muito, que às vezes a pessoa com quem você falava mal do seu gestor, agora virou seu subordinado. Então, aquela pessoa que você usava, às vezes, para desabafar, não necessariamente mal do gestor, mas falava mal dos processos da empresa, falava que você não concordava. Então, você tinha ali como vamos botar entre aspas aí, um cúmplice das suas queixas. De repente, você passa a liderar aquela pessoa. Só que aquela pessoa sabe o que você pensa sobre a sua outra liderança, sobre os processos da empresa. E aí, como que funciona isso, né? Como é que agora você atua como líder com essas pessoas que já te conhecem desse jeito, nesse outro lugar? Era aquela história, você fazia parte da turma do fundão, do WhatsApp, de repente você não está mais no grupo do WhatsApp. Você não está mais no grupo, você saiu do grupo, né? É um desafio. E tem o contrário, né, Mário? Que você trouxe o exemplo que falavam do gestor e a pessoa virou gestor. E tem outro, que é que você conhece a galeria ali, o que é legal e o que não é tão legal. E de repente você virou responsável por esse time, por assegurar que a cultura esteja boa, que o desenvolvimento esteja bom também. Essa transição nessas primeiras experiências de gestor, elas são muito complicadas. E eu gostei do que você falou, que é todo mundo acha que está passando por isso sozinho e que o outro está dando conta muito bem, então acaba ficando, às vezes, se você não tem um ambiente certo e não tem ali algumas pessoas com quem você pode falar muito abertamente, sem filtro, esse sentimento de isolamento, que também leva à síndrome do impostor ou da impostora, que a gente já falou às vezes também aqui, da pessoa fala, sou só eu que não estou dando conta disso. Eu até postei no Stories outro dia, que eu achei um baratinho, uma menininha, ela tá na academia e aí alguém joga uma bola dessas de yoga para ela e ela pum, né, capota. E aí era assim, era a promoção, né?
Virando o gestor e o trabalho, né? Aquele que, nossa senhora, da onde veio isso? Achei que estava preparado, mas não estava. Achei que estava tudo dominado, de repente Veio um choque, direita. né? Você fala, meu Deus, tomei, né? Mas falando da história do menino que chegou na empresa e viu o lugar da diretoria ali, eu acho que na hora que você assume um cargo de liderança, não na hora, mas isso pode acontecer em diferentes momentos para cada uma das pessoas. Mas o que a gente já falou um pouco aqui do poder do desejo, né? Da gente ter esse desejo como um alvo nas nossas carreiras. Mas eu acho que há um ajuste do desejo também, que eu acho que a maturidade deveria trazer. Nem sempre traz, mas na minha opinião deveria trazer. Que é assim, beleza, você pode até ter desejado um cargo de gestor ou de líder porque você viu um carro bacana parado na vaga da diretoria. Mas como satisfação pessoal, não deve ser isso seu objetivo de vida, nem pode. né? Essa história era uma criança, né, que só via isso. Aliás, eu acho que aqueles que conseguem uma posição de liderança de pessoas por esses motivos, pelo glamour, pelo poder, são os que acabam não dando certo ou deixando muito dano pelo caminho. Eu acho que um conceito talvez mais recente, nem tanto, mas que é a liderança servidora. Eu acho que de fora as pessoas tendem a crer que uma posição de liderança dá mais poder. Eu acho que ela traz mais responsabilidade, porque você passa a ser responsável pelas pessoas, que é o bem maior, e de servi-las, né? Então, acho que tinha um histórico aí passado, um estereótipo, que o chefe é aquele que manda e faz e acontece. E hoje mudou muito, né? Pelo menos os bons líderes. Que é de como é que eu te ajudo a chegar nos objetivos que você tem, eventualmente pessoais, e também nos objetivos que a gente precisa chegar para a empresa, né? Para o negócio. Homem-Aranha, sábio, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Exatamente. E eu não sei porque eu tô com uma história na cabeça, desde que a gente começou esse episódio, que é uma história que eu vivi na Rádio Bandeirantes, na época que eu era produtora da Rádio Bandeirantes. Tô falando de algo que aconteceu 20 e tantos anos atrás. E tem um apresentador, é uma pessoa que eu gostava muito, assim, admirava muito, Luciano Dorim. E ele apresentava, muitas vezes, os plantões. Eu já falei aqui, né, do trânsito, etc e tal. E apresentava um jornal chamado Jornal em 3 Tempos, se eu não me engano, será? Se eu estou falando bobagem, depois vocês me critiquem. Mas, e aí, na época de quando tinha feriado, ele ficava alucinado que a gente tinha que dar informação de trânsito. Óbvio, a gente está falando de um momento da vida em que não existia o Waze, né? Em que a gente não conseguia controlar ali no monitorzinho do nosso carro ou do nosso celular o tempo que a gente ia demorar para chegar. Então, ele abaixava a cabeça, assim, e ele ficava anotando os papéis, e Anchieta, imigrantes, sistema Mogi, não sei o quê, Bertioga, nananana. E ele falava, vai, põe o ouvinte no ar, vai, põe o ouvinte no ar. E levantava. E aí eu ficava, eram 5 telefones ao mesmo tempo, a produtora, porque tinha um vidro entre nós, né? E eu tava numa salinha antes, e ele tava no estúdio lá, onde tá escrito no ar ali. E aí eu ficava assim, linha 1, ouvinte, Laura. Linha 2, Ana Paula. Linha 3... E aí, numa dessas, cara, eu não aguentava mais, atendendo, as pessoas reclamando, e ele falando, pô, cadê os ouvintes? Liga pro sistema imigrantes, vê o que tá acontecendo, fala com a Ecovias e não sei o que. E aí, teve uma mulher que eu não atendi o telefone, ela, oi, tudo bem, não sei o que, eu tô aqui, não lembro mais onde ela tava, se era no Mogi Bertioga, sei lá. E eu falei, como tá aí? Ah, não, era na Anchieta Imigrantes mesmo, que era o nosso principal problema naquele momento, assim, né, que a gente já tinha falado que tava parado, que não tava andando, não sei o que. E aí eu falei, como tá aí? Ela falou, no stress. Falei, minha senhora, a senhora vai pro ar agora. E aí eu botei lá, sei lá, acho Lúcia é o nome dela. E aí eu falei, chama a Lúcia, né? E a gente voltando do intervalo, ela, e aí, minha senhora? Ele nem olhava pra minha cara. E aí, minha senhora? Dona Lúcia, agora não, tá na linha 3 aqui na Rádio Bandeirantes. E aí, tá uma droga, né? Pode falar, tá parada há quanto tempo? Dorim, no stress. E aí eu falei, cara, porque naquela posição eu tava me sentindo tão pressionada que ter o respaldo de alguém que ia me ajudar. De algum ouvinte, né? Que estava em tempo real lá. Em tempo real, pra dizer assim, cara, pede pra esse seu chefe aí, né? Momentâneo, porque ele não era meu chefe no dia a dia, mas ali naquela posição ele era, né? Ele tinha um cargo superior ao meu, mas ele não era minha chefia. Mas eu tava me sentindo tão pressionada, eu falei, cara, eu preciso de alguém nessa sustentação. E aí eu fiz assim pra ele, ó, pelo vidro.
E ele falou, sei o quê. Tipo, Pra quem tá só ouvindo, a Mari fez um joinha pra baixo, do tipo, deu errado, né? Põe a censura aí. cara, mas a gente se divertia. Porque daí virava uma provocação. E aí, toda vez que a gente ia fazer um feriado juntos, eu apertava a teclinha e falava, Dorin, no stress. Dorin. Virou uma piada Virou um interna, meme, entendeu? antes de ter meme. Antes de ter meme. Porque eu falava, cara, não dá. Mas essa pressão, né? De que às vezes a gente precisa de alguém, de um apoio. Sim. Para aguentar a pressão. E a gente tá falando de pertencimento, não sei se foi por isso que eu contei essa história, mas essa história me veio à cabeça, assim. Não, e essa veio do nada, né? Eu acho que no nosso trabalho, parte importante é a gente criar essas relações e esses ambientes para ter alguém que naquela hora do estresse fala assim, no stress, tá tudo bem, respira. Respira, te Respira ajudo a e sustentar volta. aqui, né? E acho que uma das grandes diferenças, né, Mari, assim, é uma pergunta, o que é o papel do líder, né? O que é o papel do gestor de pessoas? Eu acho que uma grande mudança que muita gente tem a dificuldade de fazer é que em qualquer área que você estivesse antes, que você estava fazendo um trabalho técnico e fazia muito bem, sabe fazer, e eventualmente fez faculdade para aquilo, ou estudou, fez cursos. Quando você muda, é difícil você entender o que passa a ser a sua nova responsabilidade, que, ao meu ver, a principal responsabilidade do gestor passa a ser as pessoas e não mais o trabalho técnico. Mas muitas vezes o trabalho técnico segue sendo importante, então é como você faz que aquele seu time consiga seguir no técnico, mas se desenvolva e outras tantas coisas. Mas muita gente não consegue fazer essa virada ou demora para fazer essa virada, e até na própria autoavaliação, se está indo bem ou se não está indo bem, como a pessoa não entendeu ainda exatamente qual que é o novo papel, ela também fica meio, tô fazendo bem ou não tô fazendo, sirvo para isso ou não sirvo para isso. Eu mesmo passei por isso. Acho que na minha primeira posição de gestor, minha chefe falou, faz uma reflexão aí do que é ser gerente e aonde você tá nisso. Foi muito sofrido, mas... Eu imagino. Nossa Senhora. Mas eu fiz a reflexão e tinha uma série de coisas ali que me deu muito medo de chegar à conclusão que eu não seria um bom gerente. Eu falei, será? Eu tô meio longe de algumas coisas aqui. Tipo, cita uma que você achava que estava longe, você lembra? Putz, eu acho que tinha um lance de organização na época, tinha um lance de Continua, de inclusive. delegação. Não, de organização, por incrível que pareça, eu desenvolvi mecanismos que hoje eu acho que estão muito legais, mas com mecanismos, com calendário, ponho tudo no calendário. Então, eu melhorei muito, especialmente depois de ter algumas experiências com outras culturas, que algumas coisas que a gente tolera no Brasil e na América Latina, inclusive de tempo, de atraso, são... abomináveis, não né? tem como. Então, assim, com esforço, eu criei mecanismos para me organizar, e hoje, talvez não seja faixa preta, mas esteja muito, muito perto disso, passo de ano. Roxa. E... Roxa é antes da preta? Não Ajuda tenho as ideia. universidades. Não tenho ideia. E vai depender, eu acho que de qual De arte qual marcial. modalidade, né? Tem uns que tem ponta na faixa. Mas acho que essa é uma transição importante. E dentro do contexto do que a pessoa estiver fazendo, tentar definir o que é ser líder, o que é ser gerente naquele contexto que ela está vivendo. E se a conclusão for de que não mudou nada da minha posição anterior, tem alguma coisa muito errada. Muito errado. Que é para ter mudado. E você acha que essa dificuldade de fazer essa transição, você citou um caso onde uma pessoa, por exemplo, pode ser muito boa tecnicamente. Quando ela é essa pessoa mais técnica, ela demora mais para abandonar isso, você acha? Eu acho que demora. Porque talvez seja até uma muleta onde ela se sustentava, né? Tem isso, porque se for a forma de se avaliar como sendo bem-sucedido ou bem-sucedido, então é difícil desprender daquilo. A outra coisa, eu vi no seu outro podcast, deixa eu ler meu post, que vocês estavam falando de controle, né? E às vezes quando você faz muito bem alguma coisa, você tende a crer que ninguém mais vai fazer aquilo tão bem quanto você e quer controlar como outras pessoas vão fazer. E isso é difícil, porque eu tive uma experiência bem recente. Isso é impossível. Isso é impossível. Eu tive uma experiência bem recente que a gente ia fazer um painel, ia ter algumas perguntas, eu ia sugerir uma resposta para uma das pessoas que iam participar do painel, mas eu não sugeri. Eu escrevi, mas eu não contei. E aí a pessoa me contou a resposta que ela estava planejando para aquele painel. Eu falei, uau, 1 milhão de vezes melhor do que a minha.
Mas para você aprender a admirar e a respeitar e achar bom que o outro faça melhor do que você, isso requer você estar muito confortável na sua função nova. E saber que aquilo não ameaça o seu lugar, pelo contrário, que o seu lugar passou a ser um lugar de colocar luz e dar a chance para outras pessoas brilharem mais do que você naquilo que você era a melhor pessoa, ao seu ver, ou uma das melhores, ou fazia muito bem. Quando qualquer pessoa fala sobre isso, eu não consigo não lembrar do André, meu ex-marido, porque para mim ele é a pessoa que eu conheço que mais sabe fazer isso, de colocar as pessoas certas no lugar certo e vibrar com o sucesso das pessoas, assim. Eu vi ele construir várias equipes ao longo do tempo que a gente ficou junto e ele tem ainda esse dom, realmente, de escolher. E ele é um cara muito antenado no mercado, que sempre sabe onde as pessoas estão e quem é quem. Então, nós dois somos jornalistas, mas ele sabia, tipo, qualquer nome que vocês falassem antigamente, né, de colunista de qualquer jornal, ele sabia o que o cara tinha escrito, há quanto tempo ele estava naquele jornal, né, de onde o cara tinha vindo, para onde o cara, né, todo esse percurso costurado das pessoas, da carreira das pessoas. Então, ele sabia muito bem colocar as pessoas no lugar certo, assim. E eu via que os times que ele montava realmente brilhavam por causa disso. Porque eu falava, caramba, não preciso falar nada. Ele fez o primeiro time da Band News FM, ou ajudou a montar o primeiro time da Band News FM, da rádio, quando o Boechat era o principal apresentador. E era um dream team ali mesmo, assim, né? Tanto é que os caras ganharam muita audiência em pouco tempo. Então, eu acho que... E eu sabia... Né, e sentia, percebia o quanto ele ficava feliz em fazer isso. Porque eu acho que aí tá também o lance, né? A gente estava falando de energia, o quanto aquilo motivava ele. Colocar as pessoas certas no lugar certo para brilhar, o quanto aquilo motivava ele. Eu achava muito legal de ver. Legal, e eu acho que essa é uma característica essencial. Eu tirei uma foto outro dia numa reunião da empresa, onde a pessoa na época era líder do RH. E ela estava vendo uma pessoa apresentar. E ela estava 4 passos atrás da pessoa que estava apresentando. Então, ela deu o espaço do palco para essa pessoa. E ela estava com um sorriso tão bonito que parecia pai e mãe vendo o filho na apresentação da escola. Lembrei disso na hora. E eu tirei uma foto e mandei para ela, porque eu falei, olha, isso aqui que você tem de torcer pelo outro, de vibrar com o outro sendo bem-sucedido, estando ali no espaço, isso aí não tem preço. Isso aí é um negócio incrível. E essa é uma característica essencial, eu acho, quando a gente fala de liderança. E isso pode ser bom e é também parte da dificuldade que você estava trazendo do sanduíche. Porque tem uma série de coisas que às vezes a gente tem que mover a empresa para uma direção, né? Que tem impacto nas pessoas. Em pessoas que a gente sabe que são boas, em pessoas que a gente gosta, em pessoas que são excelentes, né? E aí, às vezes, levar esse impacto, que pode ser dos mais diversos, pode ser uma mudança de time, né? Pode ser uma mudança de projeto, de responsabilidade, que você sabe que a pessoa gosta daquilo, mas eventualmente vai deixar de fazer aquilo para poder assumir outras coisas. Isso pega também, né? Isso também traz, eu acho, que um pouco do que você tem ouvido e visto nos seus trabalhos nas empresas, desse sofrimento e da angústia, e falar, e agora? Como é que eu lido com esse sentimento? Total, total. E ser esse anteparo, né? Entre uma decisão que muitas vezes não é sua, porque veio de alguém que está numa hierarquia superior à sua, mas que de alguma maneira, é o que você falou, eu sou o piloto do avião aqui e eu não posso deixar transparecer para as pessoas que estão abaixo de mim que estamos passando por uma turbulência, né? Ou... podemos até dizer que num determinado momento as pessoas vão perceber essa turbulência, mas como é que eu sou realmente esse anteparo? E não estou falando de proteger a alta liderança, mas de uma maneira garantir que os valores e a cultura e os resultados daquela corporação continuem acontecendo. Porque senão você desestabiliza tudo, né? Total, e é proteger o próprio time, né? Eu acho que na analogia do piloto... ele não faz para proteção própria só, é para tranquilidade dos passageiros que estão ali, né? De todo mundo, porque algumas pessoas vão ter controle sobre aquilo, outras não. Então, tem um papel do líder importante. Eu gero pânico ou de que forma que eu levo todo mundo junto, de uma forma sustentável, bacana, que o voo seja legal, né? É interessante você falar sobre isso, porque, por exemplo, tinha uma discussão que a gente constantemente tinha no Bem-Estar, que era, por exemplo... estamos começando uma epidemia de dengue.
Vou dar um exemplo, não necessariamente sobre esse assunto, tá? Sim. Mas vou dar um exemplo. Estamos começando uma epidemia de dengue. O quanto a gente assusta as pessoas sobre a epidemia de dengue, para que as pessoas realmente tomem o cuidado necessário, ou o quanto a gente está inflacionando aquela notícia para que aquilo vire notícia mais do que necessariamente ela é naquele instante. Porque, assim, tem uma, na dengue especificamente, aí vou dar um exemplo concreto, você tem uma questão climática, você tem uma questão de volume de chuva, você tem uma questão de centros urbanos preparados ou não, greve de lixo, por exemplo, questão do saneamento básico nas casas também influencia, questão de, enfim, limpeza de rua, tudo isso tá envolvido. Então, há monitoramentos feitos no Brasil que conseguem prever com um certo grau de antecedência se a gente vai ter dengue, por exemplo, o aumento de casos de dengue no verão ou não. Tem uma estatística. Mas se eu começo a falar disso em outubro, que ainda não está na dengue, tem 2 aspectos. Você pode colocar um pânico nas pessoas, elas se preparam e depois elas falam, pô, mas nada aconteceu, porque ainda estou em outubro. Aí em novembro chove um pouco menos do que você tinha previsto. E aí em novembro elas falam, não aconteceu nada, eu vou descuidar. E aí em dezembro, quando você falar de novo, elas não vão mais acreditar em você, mas aí o negócio vai explodir. Então, assim, em que momento é o momento de dizer realmente aquilo que está acontecendo? Essa é uma discussão no jornalismo que é uma discussão super importante, assim, né? E tem uma questão de responsabilidade aí, ainda mais quando você faz parte de um veículo de massa, como um grande canal de comunicação. Hoje, obviamente, que os canais de comunicação são multiplicados, o mundo está muito diferente em relação a isso, mas é uma discussão que rola, de qual é o momento que você faz uma determinada comunicação. Né? Como é que você... E aí você está falando para os passageiros, nesse caso, são todos os milhões de brasileiros. E a importância da transparência, né, Mani? Porque é esse sweet spot aí, né? Esse ponto exato que não gera nem o pânico, nem gera a desconfiança de que tem alguma coisa acontecendo, mas que não está sendo falado. E aí entra na teoria da conspiração, o café fica lotado e todo mundo falando, não, acho que é isso, acho que é aquilo. Então, acho que a transparência ela é realmente importante, mas a forma é importante, né? A forma é muito importante. Eu tive um episódio no Bem-Estar em que... E é muito difícil quando você está numa situação em que você precisa aparecer no ar, né? De um determinado jeito, de uma determinada forma, comunicando alegria, entusiasmo e bem-estar, né? E aí teve um momento em que uma das pessoas que eu mais gostava da produção do programa foi demitido, um menino. E simplesmente... Só que ele era um cara brilhante, hiper competente, que se você pegasse o histórico, não tinha, a não ser que ele tivesse feito alguma coisa muito, porque ele era um cara também disruptivo que às vezes incorria em burlar algumas regras para fazer uma inovação, né? E que às vezes pela idade, porque ele era um cara muito novo na época, não sabia que ele estava burlando determinada regra. Tipo, não me disseram que eu não posso fazer isso. Não é proibido, portanto eu posso. Exatamente. Ninguém me disse que é proibido, eu vou lá e faço. E algumas coisas super funcionavam, porque davam certo, porque ele era ousado, etc e tal. Mas a gente ficou sabendo que ele tinha sido demitido minutos antes de ir pro ar. E era uma pessoa que eu gostava muito pessoalmente, assim. E sem nenhuma explicação. Demitimos. E a gente sabia, né, de uma certa maneira, da questão orçamentária do programa, então não tinha uma grande necessidade de corte naquele momento, assim, não, pelo menos não que a gente soubesse. Então, essa questão da falta de transparência e de você perguntar por quê e a pessoa não te responder por quê, quando é uma notícia que te impacta diretamente, é muito difícil de lidar. Eu demorei uns dias para... Deixa eu te fazer uma pergunta, Mari, que esse tema que você está trazendo é um tema bastante comum. E eu acho que o outro lado da história é o quanto... Porque você está trazendo o seu olhar, né? Uhum. Como te impactou. Ao mesmo tempo, pode ter sido falado mais ou menos para proteger a própria pessoa que saiu. Sim, totalmente. Né? Como é que você vê isso, assim? Porque tem uma transparência que atende quem ficou e tem realmente uma confidencialidade, talvez até privacidade, que na verdade atende quem está saindo, né? Que é a maior preocupação. Como é que você vê isso? Então, ou como é que você viu isso nessa situação? Então, eu não tinha pensado nisso. Talvez porque eu nunca tivesse sido líder nessa época. Mas eu já fiz uma demissão dentro da empresa em que eu estava protegendo quem saiu.
porque era uma situação grave, o que a pessoa tinha feito, e eu não queria expor essa pessoa para a própria equipe que tinha ficado, até para não correr o risco dessa equipe vazar essa informação para fora e de prejudicar talvez essa pessoa num outro ambiente, né? E talvez de expor essa situação para os clientes também, para os Sim. nossos clientes lá fora. Então, eu já passei por isso como líder. Olha E de só. não contar a verdadeira razão para proteger quem saiu. Sim. E que é importante, né? E que eu acho que esses são dilemas que na liderança eles ficam mais complexos. Porque quando a gente não tem esse papel, é muito fácil, né? Palpitar. Outro dia eu ouvi alguma coisa que quem tá na arquibancada não tá no campo. Então pode falar o que quiser, né? Mas só quem tá ali mesmo sabe o calor que tá na emoção e algumas decisões como são influenciadas. Né? A Brené Brown tem uma frase que ela usa desde o primeiro TED Talk dela que explodiu, que é sobre isso. Que ela fala assim, se você não vem pra arena, você não tem o direito de palpitar no que tá acontecendo. Não é dela essa frase, mas ela fala essa frase. E ela fala, period. Tipo, ponto final, acabou. Se você não tá aqui, né, na luta, no jogo, brincando com a gente, não vai ficar aí de comentarista da história. Né? E ao mesmo tempo, essa experiência te deu mais empatia com a própria equipe quando você, no papel de líder, não falou, optou por não falar, né, os detalhes da situação para preservar quem estava saindo. Te deu uma empatia em relação às diversas reações que talvez tenham tido do seu time? Porque talvez tenha tido uma Mari no seu time que também ficou impactada e ficou bem chateada e que queria saber dos detalhes. Sem dúvida, sem dúvida. E como acolher isso, né? Porque aí são as duas coisas ao mesmo tempo. Você protege a pessoa que saiu, por respeito, e ao mesmo tempo você precisa que aquele time, sem que você possa contar o que aconteceu, continue acreditando em você, ou seja, não perca a confiança. E mesmo que respeite, dê um tempo pro abalo ali, né? Quase um processo de luto, muitas vezes, né? Mas que depois tem que trazer para cima e falar como é que a gente sai disso. Não, e sabendo que na hora que você desligar aquela reunião ou que você sair da sala, os caras vão estar com aquela... Cara, o grupo de WhatsApp do qual você não é parte vai estar bombando, né? O grupo de WhatsApp bombando. E até sobre isso, né? Porque algumas pessoas podem saber do real motivo, enfim, por estarem perto da história, e como garantir que essas pessoas também estejam, digamos assim, alinhadas com você nesse sentido de perceber o quanto é importante manter o sigilo daquela informação por respeito a quem está saindo. Né? Então, às vezes, também isso tem que acontecer, né? Para mim, e aí você pode até me falar se o que você acha, é voltar ao assunto algumas vezes, não muitas, mas assim, na reunião seguinte, uma parte desse time eu encontrava só uma vez por semana. Então, alguém tem alguma questão? Alguém ficou com alguma questão? Alguém está com algum desconforto? Alguém quer trazer alguma coisa sobre esse assunto ainda? Ou podemos passar adiante? Abrir um espaço mesmo para as pessoas falarem, né? E, de verdade, poder dizer assim, olha, aconteceu uma situação e não dá para abrir essa situação por respeito à pessoa. Porque eu acho que isso também ajuda o time a entender, nossa, então, tudo bem, não é algo que surgiu do nada, porque eu acho que esse do nada, da onde veio isso, surgiu do nada, é que é muito difícil da gente se confortar com aquilo, né? Porque já passei também por isso em momentos, assim, como apresentadora, que era assim, tava o programa no ar rolando, chega uma lauda pra você e fala isso aí agora. Tipo, mas aí você começa a ler, você fala, cara, por quê? Da onde veio? Quem escreveu? Por que eu vou ter que falar isso e tal, não sei o quê. E nesse caso, pra mim isso era muito desgastante, porque eu acho que quando você tem que fazer isso e a sua imagem, ela não vai pro seu time, ela vai pro mundo. Ela vai para 10 milhões de pessoas por minuto, você fala, caramba, mas nem sei o que eu tô falando, eu tô falando um negócio aqui, então... para mim, isso muitas vezes me abalava nesse momento, assim, dessa decisão tomada, assim, tipo, só toma e aí você tem que... Você só era porta-voz, né? Mas não necessariamente... Desafiador, eu acho muito desafiador. Eu acho legal essa comparação na sua função de jornalista e de líder, porque há uma série de situações, sim, que vários níveis da liderança são os mensageiros daquilo, né? Mas não necessariamente participaram
ou não daquela decisão. E tal como você, mas talvez com a vantagem de não estar ao vivo em rede nacional. Não, é isso. E às vezes quando tem que dar o erramos, né? Erramos quem, carapalho? Não fui eu que errei, caramba. Pô, foi o cara lá e agora eu tenho que falar erramos. Fantástico. Mas isso também dá uma noção de time, porque eu acho que na hora que você tá como representante final na frente de um monte de gente, se seu time erra, erramos. Né? É na hora boa e na hora não mas tão boa. eu confesso que ao longo dos meus 20 anos na TV, o erramos pra mim foi ficando cada vez mais fácil. Mas no começo, nos meus 20 e poucos, erramos. Erraram e te falo errou, na verdade, o que foi fulano. Eu vou apontar ali, sabe aquela câmera que vaza a redação? Vou apontar de quem foi o erro. Fantástico. Eu acho que esse é outro papel importante do líder também, né? De proteger o time, né? Eu seguro a onda. Se você cometer um erro... Há erros e erros, né? Eu acho que desse exemplo que você mencionou, você falou, tem alguns processos, e a pessoa era inovadora e algumas coisas não respeitava e era inovadora e era legal. Eu acho que tem sempre uma linha que tem que ser muito clara aí. Hoje, a maioria chama de compliance, mas eu acho que é muito maior do que compliance. Eu acho que é questão ética mesmo, né? Fazendo a coisa certa. Que é uma linha que ela não se cruzou, a consequência realmente tem que ser uma consequência à altura daquilo. Porque uma coisa é o erro de inovação, eu acho que a gente falou num dos episódios de celebrar o erro, de ver o que a gente errou, como é que a gente aprende e usa isso para ir para frente. Erramos, viva! Que eu acho que é algo positivo de fazer, inclusive em processo de inovação. Mas tem uma linha que é erramos, nossa senhora, não acredito, porque aqui não tem. E aí, como líder, às vezes também, né? Você tem ali um profissional que é incrível, mas que cruzou uma linha que não tem volta, pelo menos naquele contexto, né? E que são decisões bem difíceis também. Então, e você acha que nesse caso específico, esses erros estão piorando? Porque eu vejo uma crise de valor nítida no mundo, assim. As pessoas estão fazendo coisas e dando... É difícil falar dando valor, mas talvez valorizando mesmo determinadas coisas que estão muito longe de ser aquilo, as tais das virtudes que a gente deveria realmente valorizar, né? Então, vou dar um exemplo prático disso. Eu ouvi uma história essa semana de uma amiga minha que é monitora de acampamentos de adolescentes, dessas viagens de formatura e tal, não sei o que lá. E eu fiquei horrorizada com essa história porque ela contou que estava numa dessas viagens e uma menina chegou chorando, né? Desesperada, e falou, bom, o que aconteceu? O menino me beijou, 14 anos, o menino me beijou. Bom, mas e daí? Não, e daí que foi uma aposta. Eles apostaram num Pix de R$8.000 e que um dos meninos ia me beijar. E aí, quando você vê um adolescente de 14 anos com acesso a um Pix de R$8.000 fazendo uma aposta para beijar uma menina e constrangendo essa menina na frente de todo mundo, porque era um grupinho de caras descolados, populares, e a menina era uma menina que talvez a gente pudesse dizer que estava mais Não estava naquele grupo. Não estava naquele grupo. E aí ela estava, primeiro, a primeira sensação de estou sendo beijada por um cara do grupo popular, e de repente ela descobre... Cara... Então, assim, se você vê isso acontecendo... E eu tenho vários exemplos desse tipo que eu tenho acompanhado, assim, até por conviver mais com adolescentes e tal, não sei o quê, e também crianças, no caso dos meus filhos, que contam umas histórias que às vezes eu fico... Meu Deus! Então, isso para mim é uma crise de valor absurda, porque o dinheiro sendo usado para algo que ele não deveria ser usado, né? O dinheiro sendo usado por adolescentes em apostas, né? Num jogo sujo e sórdido e tudo bem, a gente pode falar infantil, mas não tanto, né? Com 14 anos a gente já devia ter esse discernimento. E o beijo, né, sendo usado como um gesto que deveria ser de carinho, sendo usado como uma moeda, né? Como algo que você vai pagar uma aposta. Então, assim, é um lance tão distorcido que você fala, cara, onde a gente está vivendo? Mas eu acho que o outro lado da mesma coisa, que você chamou de crise de valores, eu acho que especialmente no mundo corporativo, é o contrário. E mesmo neste exemplo, que é um exemplo terrível, talvez em outros tempos, onde algumas coisas foram naturalizadas,
passasse batido. Eu acho que hoje, porque está muito mais claro, primeiro fica mais transparente, e determinadas coisas que eram aceitas no passado já não são mais, eu acho que essas coisas aparecem mais como agressivas, né? Seja questões de diversidade, de discriminação, de machismo, né? Que eu acho que de vários tipos, né? de vários tipos. Eu acho que eu tendo a crer, e talvez pelo olhar positivo, que ao invés da crise de valor, talvez a gente esteja realmente reforçando a importância de alguns valores, e coisas que não nos chocavam antes, hoje chocam mais. E que bom que chocam, né? Eu queria ser tão otimista quanto o Rodrigo, cara. Não, mas é que eu acho que assim, eu entendo eu entendo o seu lado e acho que realmente isso aparece mais e choca mais dentro das corporações, até porque o policiamento aumentou. Perfeito. Só que a gente continua reagindo ao medo. Não é que a gente mudou e ficou todo mundo bonzinho, legal, e agora somos pessoas de valor, e a gente está fazendo isso naturalmente porque somos pessoas de boa índole. A gente está fazendo isso porque agora a gente tem medo. Será? Eu acho que... Produção, dá 5 minutos pra gente. Não, mas eu acho que tem os dois grupos. Mas eu vejo, por mim, tá? Minha experiência. Eu aprendi muita coisa. Eu vim numa jornada... Você era o cara que fazia um Pix de 8 mil. Não, jamais. Mas, então... por exemplo, pensando no tema racismo, por exemplo. Eu venho numa jornada de aprendizagem que determinadas coisas, por falta de conhecimento, talvez não me chamassem tanta atenção lá atrás. Hoje me chocam. E não só me chocam, que legal, tô horrorizado, não tô fazendo nada. E hoje me impulsionam a fazer um tanto de coisas que eu venho me engajando seja para expandir educação, conhecimento e tudo mais, e ações concretas mesmo ligadas a desenvolvimento, contratação, mentoria, então, enfim, uma série de coisas. E reconheço que dentro de vários universos vai ter um grupo de pessoas que passou a acreditar porque aprendeu coisas que não tinha visibilidade antes, e ainda assim tem um grupo de pessoas que segue sem acreditar e que, a depender do contexto, só deixou de falar porque sabe que, se falar, vai ser prejudicado. Então, eu acho que tem os dois, mas eu acho sim, e talvez pelo meu contexto, talvez por estar nesses movimentos, que tem muita gente que faz isso porque acredita no que pode ser e na transformação que deve ocorrer. Reconheço, então, sem fechar os olhos, que tem gente que deixou de falar ou deixou de fazer por medo, mas também acho até, ia ficar desanimado de querer crer que todo mundo que está nesse caminho aqui está só por medo. Então, acho que vai ter um pouco de cada, mas prefiro acreditar na força daqueles que estão sendo movidos pelo que pode ser do que daqueles que estão por medo. De qualquer maneira, mesmo o medo, eu acho que já mostra a mudança de valores, porque em determinados contextos esse medo não existe, a pessoa fala abertamente absurdos, fala e faz, né, absurdos, como esse que você mencionou. Então ele tem seu papel aí também, de medo, que seja. Não, eu concordo com o que você falou, mas eu acho que tem, por exemplo, vou escalar um pouquinho, porque eu fiquei pensando assim, não, tem que dar uma resposta matadora agora para convencer. A motivação competidora. A mente competitiva entrou em ação agora. Agora vai. Não, mas escalando um pouquinho essa questão da crise dos valores, pegando lá, a gente está falando aqui do ensanduichamento, eu vou falar mais ali da parte de quem é dono mesmo dos negócios, né? E às vezes a gente vê, né, e não é que a gente vê dentro de onde a gente trabalha, mas a gente sabe, até por notícias, que as pessoas querem... a gente vai crescer 20% ao ano nos próximos 5 anos. Cara, mas peraí, o mercado mundial vai crescer 20% ao ano nos próximos 5 anos? Não, não vai. E você vai crescer 20% nos próximos 5 anos, por quê? Simplesmente porque você botou aquele número na cabeça e você quer crescer 20% ao ano nos próximos 5 anos.
Nada cresce 20% ao ano numa velocidade de 5, né? Numa velocidade como essa em tanto tempo seguido. Pensa na natureza. Então, eu acho que há uma crise de valor nesse sentido. A gente quer crescer simplesmente porque a gente quer crescer. Porque a gente quer ser maior que o outro, porque a gente quer faturar mais. E não necessariamente isso está refletido em distribuição de renda dentro das equipes. Então, isso, para mim, é uma crise de valor movida por um mundo muito capitalista. E aí, talvez, as pessoas que são donas tenham lá suas coisas, e talvez elas estejam ainda com os desejos mirabolantes dela e tenham as razões para esse número acontecer. Mas eu não acho que é a maior parte das empresas que tem a consciência sobre, não, beleza, eu não preciso crescer 20% ao ano, eu vou crescer talvez 7% ao ano nos próximos 5 anos e vou reduzir a pressão, por exemplo. A gente falou sobre gestão de tempo e energia, e eu acho que isso a gente tem que começar a pensar, porque a que preço a gente está fazendo isso, entendeu? E eu acho que aí mora uma crise de valor, na minha opinião. Porque o mundo está muito... Até esse exemplo dos R$8 mil num Pix para pagar um beijo, o dinheiro virou talvez a nossa principal energia de troca. E eu acho isso muito triste. Acho muito triste. Então, para mim, essa é uma crise de valor muito grande. O dinheiro não pode ser a nossa principal. A gente estudou junto a cabala do dinheiro. O dinheiro não pode ser a nossa energia de troca maior no mundo, entendeu? Tem que ser olhares, conversas, energia de outro lugar. Esse abre o papo para um outro episódio, aliás, poderia ser da cabala do dinheiro. Concordo em termos. Porque também, de fato, contexto e contexto. Então, né, eu acho que acho que quando a gente generaliza, assim, fala, putz, tá assim, todo mundo cresce 20%. Primeiro que tem empresas que crescem mesmo, né? Ou negócios, ou áreas de negócio. Tem umas que estão caindo, outras estão subindo. Acho que o porquê é muito importante. O porquê que motiva, o porquê daquilo, né? Não o crescimento pelo crescimento em si. Mas tem uma série de áreas que o crescimento justifica mais investimento, que justifica mais inovação, que justifica, sim, uma distribuição de renda maior. Então, acho que a gente vai ter um pouco de cada coisa. E o contexto é importante, né? Então, nós temos a sorte de estar em ambientes em que isso não é 100%. Eu nas minhas experiências profissionais, muito longe disso, aliás. Muito, muito longe. Por estar na área de saúde há muito tempo, sempre teve uma preocupação muito grande e genuína, né, de como traz inovações que mudam a vida das pessoas, que no fim somos nós, nossos familiares, as pessoas que a gente ama. E você tem, né, o privilégio, eu acho, de trabalhar com empresas e em situações em que muita coisa aparece. O que é pesado e muito duro, mas também um lado genuíno ali, até porque as empresas que te levam são as empresas que estão preocupadas, então, de certa forma, com o bem-estar, sem trocadilho, daquela equipe. Mas é com o bem-estar para atingir aquele resultado. Pode ser, mas eu duvido que nessas empresas que você está hoje seja o resultado pelo resultado, né? São empresas que têm ali um objetivo maior. Até a gente estava falando da questão de propósito, que tem um propósito maior. Então, sim, e acho que isso tem que... acho que é o papel do líder, inclusive, de levar essas conversas dessa forma, né? Muito questionando por quê? Isso está alinhado com os nossos valores? Aliás, quais são os valores que a gente tem como empresa? A gente tem... Está escrito, se eu perguntar para 10 pessoas diferentes, 10 pessoas vão falar que são esses os nossos valores ou cada um vai falar uma coisa? Porque isso realmente é importante, né? Em termos de identidade, de cultura, seja das pessoas que estão ali, seja da empresa mesmo, para falar, putz, o que a gente acredita e por que a gente está fazendo isso e aonde todo esse esforço e esse investimento vai levar a gente e como a gente faz isso de forma sustentável sem deixar feridos pelo caminho, né? Vou prosseguir para a gente não ficar na discussão eterna aqui. A gente vai ter uma discussão fora do ar. A gente vai ter o bastidor desse episódio, meu povo. Vai ser maravilhoso. Mas, não, tem algumas coisas que você falou, assim, que eu acho que me trazem um quentinho no coração, que é esse lugar onde a gente se reúne para olhar o horizonte. Sim.
né? E acho até pegando o que a gente falou, que quando a gente caminha junto Super. e a gente faz uma reunião andando e estamos olhando para o mesmo horizonte, a gente consegue entrar mais em acordo. Então, eu adorava, quando eu fazia parte de uma empresa, que quando tinha essas apresentações de para onde estamos indo, o que a gente está mirando, Sim. porque daí me dava uma perspectiva do processo. E eu sou uma pessoa que amo processos e tenho paciência, agora principalmente na maturidade, de esperar os processos, porque aos 20 anos não tinha zero paciência com isso, mas agora eu tenho mais paciência de esperar os processos, né? Então eu acho que sobre isso é muito interessante, assim, que você falou, que muitas vezes, a gente estava até tendo essa conversa antes, que muitas vezes uma medida impopular, momentânea, ela lá na frente, quando a gente olha de verdade para aquilo que aconteceu ao longo do tempo, nos próximos 2, 3 anos, ela pode ser uma medida que deixou realmente menos feridos no caminho. E aí você consegue enxergar a longo prazo, putz, foi uma medida de redução de dano. Ou foi uma medida que nem causou dano. Eu achava que ia causar, mas, cara, olha lá o que aconteceu com isso no final. Conseguimos adequar um monte de coisa nisso aí. Só que a maior parte de nós tem muita dificuldade de pensar, né? De pensar não, mas de controlar as próprias emoções para esperar e ter a paciência desse tempo necessário de ver as coisas acontecendo. Sim. Né? A gente já fica na nossa mente controladora, ansiosa, falando, cara, ferrou. E aí a gente entra em paranoia e quando a gente não tem a transparência, porque aí o nosso cérebro ele é muito brilhante, né? Ele preenche as nossas lacunas com os piores cenários de umas maneiras muito eficazes. E vai indo e entra em looping. E aí, se você não souber acolher ou identificar que o seu time está nesse cérebro em looping, pensando coisas terríveis, você não consegue estancar. E muitas vezes essa crise do pensamento, ele afeta as equipes. A crise, né? Sim. Essa nossa dificuldade de esperar um pouco, ou de tomar determinadas atitudes no presente pelo resultado que vai trazer no futuro, acho que é muito bem ilustrada no teste do marshmallow. Você já viu isso daí? Já. Para quem estiver ouvindo a gente, dá um Google teste do marshmallow, especialmente com as crianças, é uma graça de ver, né? Que é falar para a criança, deixa 2 marshmallows na frente dela, deixa um marshmallow na frente dela e fala assim, se você esperar... voltar para a sala. Eu voltar para a sala, você ganha mais um adulto sai e fica a criança naquela aflição. Naturalmente, seria melhor esperar para ganhar 2 marshmallows. Mas a grande maioria não consegue, né? Fica ali aflito, fala, não, deixa eu comer isso. E esse também é um papel, eu acho, da boa liderança, né? De ter esse controle de falar assim, gente, isso aqui é uma ponte praticamente para a gente chegar lá onde a gente quer. Então tem o papel primeiro que é de ver o que vai estar lá do outro lado, de realmente conseguir trazer as pessoas para aquela visão comum, aceitando os desafios e as opiniões diferentes, que eu acho que isso é outra coisa importante também, né? Quando a gente não quer só que confirmem aquilo que a gente acredita, mas que desafiem. Muito a gente tem falado também, né, Mara, de segurança psicológica, de ter esses ambientes onde pode discutir, pode discordar, pode trazer uma outra opinião. Tem um exemplo agora que me veio super bacana do Nélio. O Nélio é um cara incrível, NB Hart, para quem estiver ouvindo, a gente quiser procurar no Instagram. E ele, numa reunião nossa, ele trouxe o exemplo do samba, das escolas de samba, como elas escolhem a música. E segundo ele contou, nunca tive numa situação dessa, né? Os artistas trazem as suas músicas, cantam, performam, e depois tem uma escolha de uma. E aqueles que não foram escolhidos, rasgam o samba que não foi escolhido e cantam o samba da escola que foi escolhido. Então, a mensagem que ele estava levando nesse paralelo para a gente, assim, tem coisa que a gente não vai concordar mesmo. E tá tudo bem, é importante que a gente tenha essas discordâncias. Mas, como equipe e como liderança, uma vez que teve uma decisão, você é responsável também por aquela decisão. Então, você juntar o time e fazer aquela decisão valer, fazer aquilo acontecer. E esses são dilemas, às vezes, né? Porque, de fato, às vezes você gostou mais da outra música. Aquele refrão era mais legal, tava já legal, tinha decorado. Batuque, swing, já tinha decorado, isso aqui vou ter que aprender e tal. Então, acho que são reflexões super importantes mesmo, assim. E você falou do teste de marshmallow. Achei muito legal você trazer isso, porque vale para as grandes decisões e essa espera a longo prazo,
Mas eu fiquei me lembrando do meu dia a dia, assim, às vezes eu recebo um e-mail cabeludo, e cara, e assim, pra mim é teste de marshmallow aquilo, assim, porque o ímpeto é de responder, nem a pau que eu vou fazer um negócio como esse, né? Tipo, não, manda essa Esquece. pessoa pra aquele lugar e tal. E aí você fala, cara, não, deixa eu pensar aqui melhor e deixa eu ficar com esse marshmallow mais tempo pra me dar esse tempo de pausa para poder refletir sobre aquilo. Talvez se eu criar uma solução diferente, inovadora para esse marshmallow, talvez depois eu ganhe 2 marshmallows, né? Então tem essa história de você esperar também para não ser reativo, né? Porque o comer o marshmallow, você está reagindo ao seu desejo de, na hora ali, comer o marshmallow. Assim como muitas vezes a gente reage para responder os WhatsApps, os e-mails e tudo isso. E eu não sei se você sabe, mas foi feito um estudo de continuação do teste de marshmallow. Não. Não? Então, eles acompanharam essas crianças que participaram do teste do marshmallow ao longo dos 20 anos seguintes, eu acho. Posso estar enganada, mas eu acho que foi 20 ou 25 anos seguintes. E eles concluíram, né, esse estudo concluiu que as crianças que conseguiam esperar o marshmallow, a pessoa voltar para a sala trazendo o segundo marshmallow, elas tiveram mais sucesso profissional. Olha só. Elas eram mais bem colocadas no mercado de trabalho e elas tinham maior remuneração do que as crianças que não esperaram o marshmallow. Que coisa, mas ó, um recado para as crianças que comeram marshmallow. Eu sou uma dessas crianças. A esperança. Pode ser e que a sua maioria... remuneração, e ele está muito melhor colocado Não, que eu que esperei a pessoa voltar. Mas a sobrevivência. Não desista de tudo se você comeu o marshmallow. Não, tá tudo bem, ainda encontre seus mecanismos, né? Ô Mari, você falou uma coisa que eu quero reforçar, né? Você falou do e-mail que te dá o ímpeto de responder. Uhum. Eu dou muito treinamento sobre comunicação clara. E uma das coisas que a gente fala é e-mail, a emoção ou o humor é de quem lê, não é o de quem escreve, né? Então, por isso, mais cuidado com o humor. Mas um exemplo muito clássico é e-mail nessa situação em que você está ali, ficou irritado, acha aquilo um absurdo, quer responder e colocar toda a emoção ali, pode até escrever, mas não manda. E, aliás, escreve sem o destinatário, porque nessas horas a gente aperta o botão. E espera pelo menos um dia. Ainda que você decida mandar depois, espera um dia. Mas praticamente certeza que você não vai mandar. Porque o dano pode ser muito grande, né? Da gente colocar a emoção ali. E, de novo, quem está lendo é que vai dar o tom daquele e-mail. Então, às vezes, até coisas bem intencionadas que você está escrevendo rindo, a pessoa que recebe fala, o que é isso aqui? Eu gosto muito daquela expressão em inglês que diz sleep on it. Né? Durma em cima desse problema. O grande problema é que, na maior parte das vezes, quando você tem um problema, você não dorme, né? A expressão não foi feliz. Não foi feliz, né? Mas se você conseguir, deixe uma noite passar em cima daquele problema, porque vai ajudar totalmente. Acabou o nosso tempo. Muito bom. Deixa seus comentários, conta suas histórias. Você está servindo de anteparo, você está se sentindo pressionado, você está sendo transparente com o seu time, você entrou em cargo de liderança agora e está com dificuldades, está se sentindo um impostor, compartilha com a gente as suas histórias. E se você consegue resistir aos marshmallows também, a gente quer saber. Então, próximo a gente vai deixar na mesa. Vai deixar o programa inteiro na mesa dos marshmallows, assim, pra ver quanto tempo o Rodrigo resiste aos marshmallows. 0, vou perder rápido. Isso é porque vocês não viram que tem uma latinha de batatinha aqui. Prêmio, tá longe, por isso. Não pode falar, porque a gente tá esperando o outro patrocinador. É verdade.